Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Irmão Miqueias passando aqui para deixar uma palavra da parte do Senhor para vocês. Eu quero ler uma palavra em Gênesis. Gênesis é o livro da origem, do começo, e eu quero ler a partir do capítulo 1, versículo 1, uma palavra de Deus tratando do assunto que é o poder da palavra de Deus. Aqui tem um título: A criação dos céus e da terra e de tudo que neles existe. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha que texto maravilhoso, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. A terra, o planeta, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra não tinha forma, a terra não tinha montanha, a terra não tinha sol, a terra não tinha lua, a terra não tinha árvores, a terra não tinha animais, a terra não tinha seres humanos, não tinha estrela, não tinha nada disso. A terra era sem forma e vazia. A terra não tinha luz. Era treva, era tudo treva. E água. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2, é onde está escrito. E no versículo 3 diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha o poder de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Estava tudo escuro. Agora imagine o homem para chegar ao conhecimento da eletricidade. Um teve que desenvolver a lâmpada e outro teve que desenvolver a forma de captar a eletricidade até chegar. Imagine um homem até descobrir o fogo. Como fazer fogo. Tá entendendo? Porque quando a gente acende um fogo, quando a gente acende o fogo, o fogo ele faz clarear o ambiente, né? Quando a gente acende uma lâmpada, a eletricidade faz a lâmpada clarear, como estamos vendo aqui, né? Algo está clareando o meu rosto, o ambiente onde eu estou, né? Agora, o homem demorou muitos anos para chegar nesse processo, mas Deus, ele falou, haja luz, e houve luz. Aí no versículo 4 fala, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Deus chamou a luz dia. Ou seja, não existia luz. Então, como não existia luz, era tudo treva. Deus criou a luz, passou a existir o dia. Né? E Deus chamou a luz dias e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Os homens fazem represa para acumular água, caixa d'água, né?
Mas Deus falou pelo poder de sua palavra. Haja. Ele não pegou a matéria-prima e foi lá construir. Pegou uma máquina e foi cavar um terreno para separar águas e águas. Ele só falou. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Separar águas e águas. É o poder da palavra de Deus. Separar entre água doce e água salgada. Água que estão na terra e água que estão nos céus. Tem as águas que estão lá. A água tem o quê? 3 estados, né? 3 estados. O sólido, o líquido e o gasoso. A água líquida é a que nós usamos para cozinhar, lavar, beber. A água sólida é o gelo, né? O gelo. Colocamos às vezes num suco aí. A neve. E tem também a água em estado gasoso, que é o quê? O vapor. Quando a gente ferve a água, ela sobe em estado gasoso. Se você deixar uma panela com água fervendo no fogo, a água evapora e sobe em estado gasoso. Só Deus para fazer uma coisa dessa, né? Versículo 7. Fez Deus a expansão e fez separação entre águas e água que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Olha a porção seca que Deus criou. Deus criou a porção seca. Deus falou, olha, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. A porção seca, Pedro fala que a terra foi tirada das águas, nas cartas de Pedro, e sobre as águas subsiste. Deus sustenta a porção seca que chamamos de terra. E essa porção seca, para não falar o contrário, ela é tão pequena, para não dizer o contrário, né? Que tem mais de 7 bilhões de pessoas já no mundo e não conseguiu habitar toda a porção seca nos 5 continentes, né? Para pensar. Isso Deus criou pelo poder da sua palavra. Ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. As águas ajuntadas ali, se for, independente se for salgada ou doce, chamou mares. O oceano é um mar de água salgada. Assim também como um rio pode ser chamado de mar também, um mar de água doce. Assim como há lá na terra de Israel, né? O mar que tem lá tem o mar de água salgada e tem o mar de água doce. E assim Deus foi criando, mas é para que nós venhamos ver o poder da palavra de Deus. Aí vem aqui, criação da vida vegetal. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus falou para a terra produzir erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê semente, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva,
Eva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera conforme a sua espécie, nela, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Quando Deus falou isso, começou a produzir o quê? Aqui atrás de mim, aqui, ó, o coqueiro. O coqueiro. E a semente tem que estar nela. A mangueira, a jaqueira, a bananeira, a oliveira, o abacateiro. Olha como Deus é bom. Pelo poder da sua palavra. E muitas outras frutas, né? Olha o poder da palavra de Deus. E fala aqui, no versículo 13, foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Versículo 14, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra. Louvado seja Deus. No versículo 14, Deus falou assim, haja luminares na expansão dos céus. Ele falou, haja, e houve. Ele não foi lá colocar a mão, não, para fazer, não. Haja o luminar maior para governar o dia, o sol. Que tem um desenho mostrando o sol ali. E haja lua para governar a noite. E também Deus fez as estrelas. E eles vão, um vai governar o dia e o outro vai governar a noite. Então a gente vê que a lua, 90% das vezes que ela aparece, ela está sempre à noite, 10% de dia. Porque às vezes tem dia que a gente vê que está o sol do lado e a lua do outro. E as estrelas estão sempre à noite, né? Aí fala aqui, no versículo 18, versículo 17, Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. Louvado seja Deus. Olha como Deus é bom. Então isso aqui é só para a gente ver o poder da palavra de Deus. E diz o texto que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E Deus começou a dar esta forma. Como Deus é maravilhoso. Pelo poder da sua palavra. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Continuaremos falando do poder da palavra de Deus a seguir em um próximo vídeo. Teve o primeiro, esse é o segundo e haverá o terceiro. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.